Quantas vezes você já viu determinado produto afirmar que ele é o melhor do mundo? Quantas vezes você já viu determinada pessoa dizer que o serviço dela é o melhor da cidade? Você já perguntou se existe pesquisa científica que comprove este nível de qualidade? Será que a gente está diante de uma publicidade enganosa, passível de indenização? Eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Salomão Rezedá e eu quero dar as boas-vindas a vocês ao projeto Trocando Ideias versão YouTube. Aqui a gente trata de alguns temas de direito civil que tem a intenção de fazer com que você evolua na sua atividade prática. E a temática de hoje que separei para tratarmos aqui no Trocando Ideias envolve uma noção de publicidade enganosa. Não é difícil encontrarmos no nosso dia a dia publicidades em que se afirme que determinado produto é o melhor de todos, que determinado serviço é o número 1 e que aquele produto é qualificado como o mais perfeito de todos. Será que isso seria possível? Isso seria viável? Essa é uma questão bastante interessante que a gente tem que analisar. Porém, antes de chegarmos a este ponto, e aí eu vou dizer qual é o nome dessa expressão, a gente tem que esclarecer o que vem a ser propaganda enganosa ou publicidade enganosa e publicidade abusiva. Não precisa procurar muito para a gente entender o conceito. Isso porque o CDC, lá no seu artigo 37, traz em seu parágrafo 1º e 3º a definição de propaganda enganosa e no parágrafo 2º a definição de publicidade ou propaganda abusiva. Então veja, a gente não precisa ir muito longe, hein? Basta irmos no Código de Defesa do Consumidor. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês aqui agora, olha. Dá uma olhada aí no material. Nós temos o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que, como eu disse para vocês, no seu parágrafo 1º, ele vem e esclarece o que seja a publicidade enganosa. E aí ele diz muito claramente para a gente que enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, meio ou mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviço. Veja, aqui no parágrafo 1º, eu posso destacar já alguns pontos para a gente entender. Primeiro, que ele diz que é qualquer informação ou comunicação de caráter publicitário. Isso aqui é importante, eu não vou abordar muito aqui, mas isso aqui é fundamental porque isso aqui pega, por exemplo, os merchandising, né? Aquelas demonstrações apenas da marca da empresa. Aquele filme que você assiste e a pessoa entra naquele carro e a câmera filma a fabricante do carro ou então o modelo do carro. Isso é chamado de merchandising. Então, quando a legislação não especifica, diz que quer qualquer tipo de informação ou comunicação, o legislador foi muito inteligente nesta opção, porque ele abrange todo tipo de informação ou comunicação publicitária. Outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que essa noção do enganosa não precisa ser em todo o material publicitário, mas sim também em apenas parte dele, como eu destaquei aí para vocês. Ele fala que existe a publicidade enganosa por omissão e que essa publicidade é capaz de induzir em erro o consumidor. Ou seja, essa publicidade enganosa ela tem que ser capaz de conduzir o consumidor a tomar uma atitude que não seja uma atitude plenamente consciente, que o consumidor tenha sido enganado, conduzido a erro, que a decisão dele seja desvirtuada do que normalmente ele adotaria. Então esse é o conceito de publicidade enganosa. Rapidamente, se você for olhar o parágrafo 3º, você vai ver que nele o legislador explica o que é a publicidade enganosa omissiva. Então a gente tem dois tipos de publicidade. A publicidade enganosa, vamos botar assim, comissiva ou ativa, que é aquela que induz a prática de determinada aquisição de produto ou serviço de forma errada. E a gente tem a publicidade enganosa omissiva, que é aquela que não fornece a informação completa e exatamente por causa desta omissão é que o consumidor acaba adquirindo o produto ou serviço. Do lado da propaganda enganosa, nós temos o conceito também, deixa eu tentar puxar aqui, nós temos o conceito também de publicidade abusiva. E veja que é um pouquinho diferente, está no parágrafo 2º do artigo 37. E nesse parágrafo 2º, o legislador diz o seguinte: é abusiva, entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza que incite violência, explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e a inexperiência de crianças, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à segurança. Veja que na publicidade abusiva, a determinação constante no parágrafo 2º do artigo 37 aponta no sentido que ela é uma modalidade mais gravosa. Veja que tem atos discriminatórios,
tem atos de violência, tem atos de exploração da inexperiência de uma criança, tem atos de ofensa ao meio ambiente, ou tem atos que conduzam o consumidor a agir contra a sua própria segurança ou saúde. Então, se a gente pudesse fazer um patamar aqui, a publicidade abusiva ela estaria num ponto a mais do que a enganosa. Mas seja enganosa ou seja abusiva, ela é ilícita. Então, ela é considerada como um ato ilícito, o que resulta na prática na cobrança aí, se for o caso, de indenização por danos materiais ou morais. Mas a nossa prosa aqui, após essa pequena introdução, a nossa prosa aqui é entender se aquelas mensagens de, olha, esse aqui é o nosso melhor produto, esse aqui é o nosso produto mais interessante, se esse slogan seria então uma espécie de publicidade enganosa. Antes de eu chegar e trabalhar com vocês sobre essa temática, eu quero lembrar para vocês de um caso bastante interessante ocorrido nos Estados Unidos. Sabe aquele energético, o Red Bull? Se você pensar no Red Bull, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É a expressão, é o slogan dele, né? Que é o Red Bull te dar asas. Pessoal, é claro e é evidente que ninguém, quando toma o Red Bull, vai pensar que vão nascer asas nas suas costas. Aliás, se você fosse manejar uma demanda desse nível no direito brasileiro aqui, ia ser um pouco complicado, tá? Podia ser até aí um chigância de má fé ou coisa parecida, porque é impossível, logicamente, você tomar um Red Bull e te dar asas. Só que essa logicidade não aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a empresa da Red Bull foi processada por uma ação civil pública por propaganda enganosa. Lá, interpretaram que quando o Red Bull diz que vai te dar asas, que ele está dizendo, na verdade, que você será mais dinâmico, mais ágil, mais atento, que vai conseguir fazer as coisas mais rápidas. O que efetivamente não acontece, não existe comprovação nesse sentido. E aí, por causa disso, abriu-se uma ação coletiva, né, lá nos Estados Unidos, o que forçou a Red Bull, vou colocar aqui na tela para vocês, a fazer um acordo de 13 milhões de dólares para encerrar o processo. Foi qualificado lá como propaganda abusiva, como propaganda, na verdade, propaganda enganosa, já que ninguém que toma Red Bull vai ter asa, né? E ninguém que toma Red Bull vai ficar mais rápido. Mas aqui no Brasil, o que acontece aqui no Brasil? Olha só, como eu disse para vocês, aqui no Brasil a gente não teria sucesso algum com essa demanda, ao meu ponto de vista. Até mesmo porque existe uma área no marketing que é permitido, que é a área do exagero. Quando uma determinada empresa diz que o produto dela é o número 1 do mundo, é evidente que isso aqui é um exagero. No mundo do marketing, isso é chamado de puffing. Isso mesmo, isso é chamado de puffing. Toda vez que você verifica um exagero, a gente tem aqui uma qualificação de um puffing. Mas aí você pode chegar para mim e dizer, Salomão, mas ao você divulgar que algo é o número 1 e você não tem pesquisa comprobatória disso, você não está levando uma informação falsa? Depende da interpretação que a gente vai fazer. Por quê? Lembra do conceito de propaganda enganosa, lá do parágrafo 1º do artigo 37 do nosso CDC? Ele diz que é uma manifestação publicitária, qualquer tipo de comunicação, que através de uma informação falsa conduza o consumidor a erro para que adquira produto ou serviço. A diferença básica entre o puffing e a propaganda ou a publicidade enganosa está exatamente nesta forma de conduzir o consumidor a adquirir determinado produto ou serviço. Nós temos casos clássicos aqui no Brasil, que eu vou falar com vocês, que foram afastados da condição de propaganda ou publicidade enganosa e reconhecida a existência do puffing. E quando você reconhece a existência do puffing, você está dentro de uma área não indenizável. Você está dentro de uma área permitida pela publicidade. E aí, como vocês observam aí no nosso material, vocês verificam que o puffing é a utilização de linguagem exagerada para destacar as qualidades diferenciais de um produto. Tal técnica, por óbvio, não pode induzir o consumidor em erro, analisando-se a situação sob a ótica da boa-fé objetiva. Então, quando vocês estiverem atuando em um processo que envolva a questão de publicidade enganosa, vocês vão ter que destacar muito bem, e eu vou deixar aqui na tela para vocês continuarem lendo aí a próxima definição, vocês vão ter que destacar muito bem a situação, se é capaz de conduzir o consumidor a adquirir ou não. Ou seja, quando uma determinada empresa afirma que ela é a número 1 do mundo, o consumidor adquire os produtos dela porque ela é a número 1 do mundo, efetivamente, se ela fosse a número 2, o consumidor não ia adquirir. Ou, quando ela interpreta aquele número 1 do mundo, o consumidor, é só para chamar a atenção mesmo da marca. Ah, tá, que legal, ó, tudo bem, que bonitinho.
Se for isso, essa segunda opção, estamos diante, então, do puffing. Se for a primeira opção, aí a gente está diante de uma propaganda, de uma publicidade enganosa. Vou colocar mais material aqui para vocês, 2 definições da doutrina sobre o puffing. A primeira está aqui na tela para vocês, é o do Risato, do Luiz Antônio Risato Nunes, que diz assim: o chamado puffing é uma técnica publicitária de utilização de exagero. A doutrina entende que o puffing não está proibido enquanto apresentado como publicidade espalhafatosa, cujo caráter subjetivo ou jocoso não permite que seja objetivamente encarada como vinculante. É o anúncio em que se quer dizer que é o melhor produto do mercado, por exemplo. Então veja que o puffing ele tem uma característica muito específica, que é a publicidade espalhafatosa, e que não tem aqui o caráter vinculante. Quando você coloca o caráter vinculante aqui dentro, você aí conduz o consumidor a erro e você está diante de uma publicidade enganosa. E aí volto a dizer, neste caso, deixa eu voltar a tela aqui, neste caso, nós estamos então diante de um comportamento ilegal, de um comportamento ilícito, passível então de indenizabilidade. Tá bom? Temos outro elemento aqui, temos outro precedente que eu vou colocar na tela para fazer um comentário rápido para vocês. Esse aqui já é o da Cláudia Lima Marques, do Antônio Herman e do Leonardo Roscoe Bessa. E diz assim, não é qualquer informação veiculada que vincula o fornecedor. E perceba que aqui, mais uma vez, a doutrina, nesse caso, usa a expressão do vínculo, né? Não é qualquer informação que esteja vinculada ao fornecedor. Ela tem que conter uma qualidade essencial, que é a precisão. Só que não se trata de precisão absoluta, aquela que não deixa dúvidas. O código contenta-se com uma precisão suficiente, vale dizer, com um mínimo de concisão. É exatamente por lhe faltar essa precisão mínima que o exagero, o puffing, geralmente não tem força, de novo, vinculante. Claro que a precisão mínima é sempre analisada em relação ao destinatário da oferta, e aí ela continua. Então olha que interessante, não é porque você está vendo lá alguém dizer que é o melhor do mundo, que é o melhor do planeta Terra, que aquilo vai ser qualificado como uma propaganda enganosa, ou uma publicidade enganosa. Eu tenho que lembrar para vocês que nós temos uma zona, que se chama uma zona cinzenta, que é possível haver vamos dizer assim, esse destaque em determinadas qualidades. Como acontece, por exemplo, com o dólar bônus. O dólar bônus é quando o material publicitário destaca uma característica específica do produto, mas que não necessariamente ela é uniforme na sua aplicabilidade. Só não entendi nada do que você está falando. Vamos lá. Olha aqui minha cabeleira. Percebeu? Vê quanto tempo, imagina o quanto de shampoo anti-queda eu já usei na minha vida. Você percebeu que não deu certo, né? Mas por causa disso eu fui enganado pelas empresas que produziram o produto. Será que eu posso ingressar com ação indenizatória para pedir o valor, pelo menos, dos milhares de frascos que eu gastei de shampoo anti-queda? Lógico que não, pessoal. De fato, quando a gente fala em dólar bônus, a gente está em uma seara bastante interessante, porque a empresa ela tem comprovação de que o efeito, no caso aqui que eu estou usando, anti-queda, já seria fundamental para resolver o problema. Porém, não funciona em todos, como não aconteceu com o meu caso. Mas isso não indica que seja uma propaganda enganosa, uma publicidade enganosa, porque eles têm comprovação de que já funcionou com a pessoa A, B ou C. E aí ele reforça este resultado, tá? Ele reforça esse resultado. Não sendo então configurado a hipótese de propaganda ou publicidade enganosa, mas sim uma noção de dólar bônus. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, para ilustrar um precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a questão de dólar bônus. É interessante nesse julgado de Minas Gerais que foi utilizada a perspectiva do dólar bônus para uma propaganda, uma publicidade que está vinculada inclusive a idoso e a empréstimo consignado. Olha só, você tem aí uma questão de vulnerabilidade evidente, mas que ainda assim foi afastada a noção de propaganda ou publicidade enganosa por conta do dólar bônus. Então, se você está defendendo alguma empresa que está sendo acusada aí de publicidade ou propaganda enganosa, dá uma olhadinha na configuração do dólar bônus para ver se não é possível você utilizar na sua tese defensiva, tá? Veja só, eu vou deixar você na tela aí e dá uma olhada nisso aí. Olha essa expressão. O ketchup mais vendido do mundo. Ou a Heinz, melhor em tudo que ele faz. Veja que nós temos 2 slogans vinculados à marca de ketchup Heinz. A marca de alimentos Heinz, melhor dizendo.
E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, aqui nós temos uma publicidade enganosa, nós temos uma propaganda enganosa aqui. Olha só, pode parecer besteira, mas essa situação foi até o STJ, tá? E lá no STJ foi uma briga contra a Unilever. A Unilever queria que fosse condenada a Heinz por publicidade enganosa, já que ela não tinha dados específicos capazes de demonstrar que ela era efetivamente a número 1. E aí o STJ, deixa eu trocar aqui a tela para vocês, o STJ acabou, tá aí na tela, entendendo que não se trata de uma publicidade enganosa, mas sim de um caso de puffing. Olha que interessante, que na realidade ninguém compra a Heinz porque ela é a número 1 do mundo. As pessoas compram a Heinz pela qualidade do produto, que não necessariamente está vinculado a esse ato de compra com a ideia de que ela é número 1 do mundo. Ninguém chega lá e diz assim, ó, eu vou comprar esse ketchup aqui só porque ele é o número 1 do mundo. Então isso foi qualificado como um exagero jocoso, um exagero não vinculante, o que resultaria aqui no afastamento de qualquer pleito indenizatório. Nós temos outro também que eu vou deixar aí na tela para vocês, que é o caso do Madeiro. O Madeiro tem como slogan o melhor hambúrguer do mundo. Pois é, esse é o slogan do nosso restaurante Madeiro. E aí, outras empresas que produzem hambúrguer entraram contra o Madeiro pedindo que ele comprovasse através de pesquisas que o hambúrguer dele era o melhor efetivamente do mundo, sob pena de ser qualificada como uma propaganda, uma publicidade enganosa. E aí, mais uma vez, o STJ foi chamado para resolver esse problema e o STJ entendeu, que está aqui na tela para vocês, que era também mais um caso de puffing, ou seja, nós não temos aqui uma publicidade enganosa, mas sim nós temos um exagero jocoso que não vincula a decisão do consumidor para a aquisição dos hambúrgueres da Madeiro. Você não vai no Madeiro porque ele é o melhor do mundo. Aliás, isso aí só faz chamar a tua atenção. Ah, que legal. Poxa, eles são metidos, hein? Poxa, eles têm uma moral alta, hein, para dizer que eles são melhores do mundo. Mas isso não é o fato decisivo. Não se utilizam de neuromarketing, não se utilizam de copies para tentar te convencer, não se utilizam de gatilhos mentais. Isso não é um gatilho mental que vai interferir na sua decisão. Legal? Isso é um puffing. Aí, o nosso último precedente que eu tenho para colocar aqui para vocês é um precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E nesse precedente eu quero chamar a atenção porque ele diz o seguinte: o chamado puffing, exagero publicitário, que nas campanhas de cigarro traduzia-se pelas belas imagens na sugestão de êxito pessoal e bem-estar, eram de absoluta e inofensiva vagueza e não se constituíam em publicidade capaz de induzir em erro o consumidor. Diante da multiplicidade de fatores que levam ao fumo e de todo o improvável que o de cujos tenha iniciado o consumo de cigarros exclusivamente por causa dos anúncios publicitários que assistiu ou com os quais tenha tido contato por qualquer outra forma. Olha que interessante é este precedente do TJ de Santa Catarina. Houve um pedido de indenização da viúva por causa do falecimento do seu marido em razão do cigarro. E aí ela entrou contra a campanha publicitária, a empresa que fez a campanha publicitária, afirmando que o marido dela foi influenciado pelas lindas imagens que tinham nas propagandas de cigarro. Se você é mais novo, você não sabe o que é que eu estou dizendo. Se você é mais velho, você conviveu com isso. Antigamente, as empresas de cigarro apresentavam várias propagandas lindas de homens másculos, com carros excelentes, mulheres muito bonitas, em ambientes paradisíacos. O cigarro demonstrava poder, o cigarro demonstrava uma inserção em um meio social. E aí, esta viúva ingressa com esta ação indenizatória para dizer, olha, meu marido foi enganado, existe uma propaganda enganosa, o cigarro não te fornece isso. E o TJ de Santa Catarina entendeu que essas propagandas não foram fundamentais para que o falecido iniciasse o consumo do cigarro. Não existia prova nenhuma de que ele foi induzido através destas propagandas a usar o cigarro. E por causa disso, foi qualificado como um exagero espalhafatoso, foi considerado como um puffing e se afastou a indenizabilidade. Legal, né? Esse assunto do puff, a gente nem se toca muito nele. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês em um próximo vídeo. Fica atento aqui ao canal, indica para quem quiser e semanalmente nós temos vídeos envolvendo temas de direito civil aqui. Tá legal? Espero vocês no próximo. Um abraço e até lá.